O filme Marcas da Maldição está fazendo muito sucesso, e o fato dele ser baseado em fatos reais deixam as pessoas mais intrigadas para saber o que realmente aconteceu. Hoje eu vou falar sobre o caso real que inspirou esse filme, e vamos descobrir se a realidade foi ou não mais assustadora do que a ficção. E podem ficar tranquilos, porque esse vídeo não terá nenhum spoiler. Mas antes de iniciarmos, eu gostaria de pedir para que vocês deixem o like no início desse vídeo para que ele possa chegar a mais pessoas. E não esqueçam de se inscrever no canal e ativar os sininhos de notificações. E me sigam também no Instagram, que é @CamilaGSantos, porque lá eu consigo conversar bastante com vocês e também aviso quando sai vídeo novo aqui no canal. Agora vamos ao caso. O caso de hoje tomou repercussão depois que aconteceu uma morte na cidade de Kaohsiung, uma grande cidade portuária de Taiwan. A família Wu morava no distrito de Gushan, e basicamente os membros começaram a bater uns nos outros usando muletas e outros objetos. Além disso, eles usavam incensos para queimar a pele um dos outros. Eles também ficavam dias sem comer e vez ou outra se alimentavam de fezes. E esse caso chocante só foi descoberto porque a filha mais velha, de 28 anos, acabou parando na emergência do hospital. Mas ela foi levada ao hospital para tratar os ferimentos das agressões que eles trocavam entre si, ou foi levada porque estava desnutrida por passar dias sem comer? Nenhuma das duas opções, porque na verdade, quando ela chegou na emergência, ela já estava morta. Mas os familiares acreditavam genuinamente que quem havia morrido era o espírito que estava possuindo a filha deles. E por isso, eles mandaram ela para a emergência do hospital apenas no dia seguinte da morte do tal espírito, porque eles realmente acreditavam que ela estava viva. Quando a mulher chegou na emergência, os médicos notaram algo estranho, porque além de morta, a mulher estava com vários hematomas por todo o corpo. Então o médico plantonista entrou em contato com a polícia e informou o estado que o corpo estava. Um médico forense foi acionado para realizar a autópsia e tentar determinar a real causa da morte. Apesar dos hematomas sérios que a mulher tinha pelo corpo, o médico descartou que essa tenha sido a causa da morte. Então, em seu relatório preliminar, o médico disse que a real causa da morte foi porque a mulher havia passado tanto tempo sem comer e estava em um estado de exaustão tão grande que isso causou falência múltipla dos órgãos. Os policiais começaram a investigação para tentar entender o que havia acontecido. No relatório policial constava que no dia 10 de abril de 2005, a filha mais velha havia sido levada para a emergência do hospital para receber tratamentos médicos. Mas quando ela chegou lá, os médicos constataram que ela já estava morta há muito tempo. Por esse motivo, a polícia convocou os 5 integrantes da família, sendo os pais e os 3 irmãos da mulher que havia morrido. Quando eles chegaram na delegacia, os policiais notaram rapidamente as marcas causadas pelo incenso e também notaram os outros hematomas. Além disso, a mãe estava com a bochecha toda machucada e ela falou que aquilo era por causa de um processo de iniciação. E claro que os policiais não entenderam muito bem. A família Wu era uma família normal composta pelos pais e 4 filhos, e todos eles já estavam com 20 e poucos anos. Os pais faziam pequenos trabalhos, como bicos, para sobreviver, e todos os filhos também trabalhavam. Um dos filhos foi possuído e começou a falar que a irmã mais velha, que morava em outro distrito, deveria voltar para a casa da família porque ela estava correndo risco de morte. Então, naquele dia, a mãe foi até a cidade onde sua filha mais velha morava, porque ela estava determinada a levá-la de volta para Gushan. Naquela noite, a família já estava toda reunida. Durante o interrogatório, os familiares comentaram que em março, cerca de um mês antes da morte, a filha mais velha recebeu uma ligação e ela afirmou que era Bodhisattva, que de acordo com o budismo tibetano é um dos 4 estados sublimes que o ser humano pode alcançar durante a vida. E depois desse telefonema, ela começou a se espancar. No dia seguinte, ela foi para um santuário e voltou um pouco mais calma para casa, mas não parou por aí, porque cada integrante da família começou a acreditar que estava possuído. E detalhe, cada um estava possuído por uma santidade ou um demônio diferente. Dentre eles, o imperador de Jade e a rainha mãe do Oeste. Eu pesquisei um pouquinho sobre esses 2 deuses e em alguns lugares o imperador de Jade é descrito como o deus mais importante, sendo considerado o primeiro deus e responsável por todos os deuses.
A Rainha Mãe do Oeste é a deusa que detém o segredo da vida eterna e a chave para entrar no paraíso. Mas originalmente ela era uma deusa feroz com dentes de tigres e que usava o seu poder para espalhar pragas pelo mundo. E justamente por cada membro da família acreditar que estava possuído por um deus diferente, eles começaram a lutar entre si. Eles se agrediam usando muletas e o que estivesse pela frente. Também era comum eles acenderem incensos e queimarem uns aos outros. E também forçavam uns aos outros a comer fezes e esfregavam urina no corpo, porque assim eles achavam que conseguiriam realizar o exorcismo para tirar a entidade do corpo. Já os vizinhos, que moravam no apartamento de baixo da família Wu, acabaram saindo de casa porque ficaram assustados com as brigas e as agressões que estavam acontecendo no apartamento de cima. Então eles ficaram hospedados em um hotel por um bom tempo. Agora, voltando para o depoimento da família, eles falaram que a filha mais velha estava com falta de ar e completamente sem fôlego, mas que eles acreditavam que quem estava morrendo era a entidade que estava possuindo o corpo dela. Então eles decidiram que não levariam a filha para o pronto-socorro e só fariam isso no dia seguinte. Na manhã seguinte, eles acordaram bem, então eles mandaram a filha mais velha para o hospital e depois se esconderam com medo de serem possuídos novamente. Eles só acreditaram que foi a filha mais velha que morreu quando a mãe foi possuída pelo espírito da filha mais velha e afirmou que quem havia morrido realmente tinha sido ela. Durante o interrogatório, eles também falaram para a polícia que não havia acontecido nenhum incidente anteriormente e que a mentalidade da família era diferente da mentalidade das pessoas comuns. E eles ainda falaram que havia uma força invisível fazendo com que os policiais não acreditassem neles. Depois do interrogatório, os familiares foram mandados para o hospital psiquiátrico para uma avaliação médica, e o psiquiatra chegou à conclusão de que se tratava de um transtorno delirante coletivo. O transtorno delirante é caracterizado por convicções falsas, mas que são firmemente mantidas como se fossem verdadeiras e costumam durar por no mínimo 1 mês. E foi basicamente isso que aconteceu com a família Wu. Eles passaram basicamente 1 mês achando que estavam possuídos por entidades religiosas. E o diagnóstico do médico fez bastante sentido. O diretor do departamento de psiquiatria do hospital ainda alertou que o transtorno delirante coletivo familiar é considerado uma doença com baixa taxa de procura para tratamento psiquiátrico, porque antes do transtorno delirante chegar a um ponto preocupante, ele se mostra de uma maneira mais leve, mas os próprios pacientes não aceitam que estão doentes. Por isso, eles não buscam ajuda psiquiátrica, e se buscam, eles não costumam fazer o tratamento da maneira correta. Uma outra coisa que dificulta também é que essa doença não interfere nas obrigações sociais e nas relações interpessoais dos pacientes. Então, eles costumam continuar trabalhando e vivendo sua vida em sociedade como se nada estivesse acontecendo. E isso é ainda mais grave quando todos da família estão tendo um episódio delirante, porque eles estão ali em um núcleo fechado, como aconteceu com a família Wu. E os integrantes da família Wu eram bem religiosos, então eles justificavam tudo aquilo que estava acontecendo com um cunho religioso, que no caso foi a possessão. E o próprio filho, que era enfermeiro, estava cego pelas crenças religiosas e não percebeu que eles estavam doentes. Bom, galera, esse foi o vídeo de hoje. Pra quem não assistiu o filme ainda, eu indico que assistam, ainda mais agora que já sabem mais ou menos como foi a história real. E pra quem já assistiu o filme, me conta aqui nos comentários o que vocês acharam e me contem também se vocês já sabiam sobre essa história. Vejo vocês no próximo vídeo. Tchau!